Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a história e os principais conceitos que envolvem a genética. Então, um pouco de história. Desde a antiguidade, o homem busca entender como ocorre a transmissão das características de um ser para o outro. As primeiras ideias sobre hereditariedade eram bastante simples e apenas afirmavam que os filhos eram semelhantes aos pais, sem entender o mecanismo por trás desta constatação. A genética é a parte das ciências biologia que estuda a hereditariedade, ou seja, a forma como as características são repassadas de geração para geração. Considera-se que essa ciência iniciou-se com os experimentos e leis propostas por um monge chamado Gregor Mendel, em um trabalho publicado em 1866. Mendel esperava, com o desenvolvimento de seus trabalhos com ervilha, entender por que o cruzamento entre híbridos gerava descendentes tão diferentes. Segundo alguns autores, com esses trabalhos, Mendel pretendia criar formas de desenvolver plantas híbridas que conservassem características importantes para a agricultura. Então devemos lembrar que Mendel é hoje considerado pai da genética. E o que nós vamos ver nesta aula é exatamente esses principais conceitos de genética. Então, neste slide está um resumo dos principais temas que iremos abordar nesta aula. Ou seja, cromossomos, genes, locus gênico, gene-alelo, tipos de cromossomo, que são os cromossomos autossômicos e sexuais, o que são cromossomos homólogos, o que é cariótipo, fenótipo, genótipo, heterozigoto, homozigoto, qual é a relação de dominância, codominância, recessividade, o que vem a ser aneuplodia, epistasia e euploidia. Então, esses termos que estão nesse slide é o que nós vamos destrinchar nos próximos slides. E aqui está um resumo para vocês. Como iremos ver, a genética ele é um ramo especializado no estudo dos genes. Então, nós precisamos entender, de forma geral, o que vem a ser este gene. Então, vamos aqui visualizar uma célula. Lembrando que a célula ela é a menor estrutura que forma todos os seres vivos, com exceção aos vírus. Esta célula ela apresenta a célula animal, três principais estruturas: a membrana plasmática, o citoplasma e dentro do citoplasma o núcleo. E dentro desse núcleo, o que nós chamamos de material genético ou DNA. Então, este núcleo, que está aqui representado, dentro deste núcleo, tem o material genético. E ao ampliar este material genético, eu vou exatamente estudar esta fita que está aqui presente, que é o nosso DNA. Então, DNA é a sigla que nós damos de ácido desoxirribonucleico. E este DNA é a fita de informação genética que forma o indivíduo. Uma fita vem do papai, a outra fita vem da mamãe, e a combinação genética do papai e da mamãe nós chamamos de material genético, de DNA. Este DNA contém todas as informações genéticas do indivíduo. Porém, essas informações, elas são por partes. Então, por exemplo,
de uma parte do DNA. Aqui, esta parte tem uma funcionalidade. Então, a esta parte eu chamo de gene. Uma parte do DNA não tem nenhuma função específica de produção de proteína, mas uma outra parte do material genético, do DNA, tem de novo uma codificação para alguma função no organismo, para fazer alguma proteína. Então, esta outra parte nós chamamos de gene também. Então, o gene ele faz parte da estrutura do DNA. De forma resumida, podemos dizer que o gene é a parte funcional do material genético. Então, quando falamos de genética, o nosso objetivo é estudar os genes e suas transmissões. Como é que nós podemos fazer para repassar esse gene para os nossos descendentes. Então, nesta imagem tem bastante informações que vamos passar para outros slides com informações mais específicas. Então, aqui de forma geral, o que eu posso visualizar? A célula, dentro da célula o núcleo, dentro do núcleo o material genético. Este material genético é formado por um conjunto de DNAs. Esses DNAs nós podemos chamar de cromossomos. Então, um DNA duplicado e compactado nós chamamos de cromossomos. Então, nós temos na nossa espécie 46 cromossomos, sendo 23 que vieram do papai, 23 que vieram da mamãe. E a combinação desses 23 pares de cromossomos, ou seja, dos 46 cromossomos totais, vai dar o indivíduo final. E quando nós organizamos estes cromossomos, pegamos uma célula da pessoa, pegamos o seu material genético e nós estudamos o material genético, nós falamos que são os cariótipos. Então, cariótipo seria o conjunto de cromossomos, o conjunto genético de um indivíduo. E nós temos basicamente dois tipos de cromossomos. Os chamados cromossomos autossômicos, que iremos ver, que são os cromossomos gerais, tanto para os homens quanto para as mulheres. E nós temos um par de cromossomo sexual, ou seja, específico, ou para os homens ou para as mulheres. Os cromossomos masculinos seriam chamados XY, enquanto que o cariótipo, conjunto de cromossomos feminino, é do tipo XX. Então, o cromossomo sexual XX vai ser responsável pela formação da menina, ou do fenótipo mulher. Enquanto que a combinação XY vai ser responsável pelo cariótipo masculino, portanto, ao desenvolvimento do gênero masculino da espécie. Então, basicamente, nós temos aqui uma representação geral do que a genética estuda. Estuda o material genético, o DNA e os genes que vão formar o DNA de um indivíduo. Vamos nos próximos slides ver o complemento dessa informação de conceitos principais de genética. A genética é, portanto, a responsável pelo estudo dos genes e sua transmissão. E quando falamos de transmissão gênica, nós estamos falando do princípio da hereditariedade. Ou seja, como a informação genética dos pais passam para os descendentes, filhos. No nosso caso, do sistema reprodutor humano, nós temos que lembrar que a hereditariedade ela é passada dos pais, que seria o homem e a mulher, formando o descendente, o filho. Nós, na nossa espécie, temos dois sistemas, o sistema feminino e o sistema masculino, sendo o sistema feminino compostos pelos cromossomos sexuais do tipo XX, enquanto que o sistema reprodutor masculino ele é composto por indivíduos que possuem o cromossomo sexual do tipo XY. Os reprodutores, ou seja, o homem e a mulher,
eles são chamados de diploides, 2Ns, porque possui um DNA do papai e um DNA da mamãe. Então nós temos nDNA com mais nDNA, daria o total de 2nDNA. Quando vai se reproduzir, existe um processo chamado ovogênese e espermatogênese, que é a produção do espermatozoide pelo homem, e ovogênese seria a produção dos óvulos pelas mulheres. Quando da formação das células reprodutoras, nós vamos chamar as células reprodutoras de gametas. Os gametas, portanto, são células do tipo N, ou seja, haploide. Então, no processo de meiose, que é a produção do espermatozoide do óvulo, quando vai ser feito essas células reprodutoras, o homem e a mulher dividem o seu material genético no meio, mandando apenas metade da informação genética. Então, o espermatozoide ele é uma célula do tipo N. O óvulo é uma célula do tipo N também. Quando se unem esses dois gametas, essas duas células reprodutoras, no processo nós chamamos de fecundação. Este processo de união das células reprodutoras, dos gametas, vai juntar o material genético do espermatozoide com o material genético do óvulo, formando um novo indivíduo, que eu vou chamar de zigoto ou célula ovo. E esse novo indivíduo, portanto, vai ser do tipo diploide, 2Ns, já que tem uma informação que vem do papai, uma informação que vem da mamãe. Então, assim se dá a reprodução, por exemplo, na nossa espécie. Então, nós chamamos que os genitores, são os pais, eles possuem 2Ns cromossomos, que dá um total de 46 cromossomos, 23 do papai deles e 23 da mamãe deles. Quando vai se formar os gametas, cada gameta vai ter N cromossomos, ou seja, apenas 23 cromossomos, metade da mamãe e metade do papai. E quando vai se formar um novo descendente, os filhos, vai ser de novo 2N, que vai ter o total de 46 cromossomos, 23 do papai, 23 da mamãe. E observe que através desse processo de formação dos gametas, a espécie mantém os 46 cromossomos do pai para os filhos. Então vejam que, se não tivesse essa capacidade de transformar as células reprodutoras com metade da informação, ia se só multiplicando, somando os cromossomos. E aí teria espécies diferentes. Para preservar a espécie com o número total de cromossomos idênticos, 46, então é necessário que cada célula reprodutora tenha metade da informação. E essa capacidade de transferir a informação genética dos pais para os filhos, nós chamamos de hereditariedade, que é a transmissão da informação genética. Como vimos, a palavra haploide significa uma carga genética. Diploide, duas cargas genéticas. E vamos agora a um outro termo, que seria o cromossomo e o termo gene. Então, o que vem a ser o cromossomo? Sequências de DNA formam os cromossomos. Cada organismo tem um número diferente de cromossomos. O ser humano tem 46. Recebemos 23 da mãe e outros 23 do pai. Então podemos dizer de forma simplificada que cromossomo é um conjunto de DNAs isolados. No nosso caso, nós temos 46 cromossomos isolados, como se fossem carretéis. Então vamos imaginar que nós temos 23 carretéis que vieram do pai, 23 carretéis que vieram da mãe. Ao somar o conjunto de carretéis, nós temos 46 cromossomos. E então, logo, cada um de nós que estamos aqui assistindo esse vídeo, temos 46 cromossomos, 46 carretéis com informações genéticas. E o que vem a ser gene?
Gene é a parte funcional do DNA. No caso do genoma humano, por exemplo, apenas 3% é formado por genes. O resto é apenas agrupamentos de proteínas que não contêm nenhuma informação. Os genes, portanto, são sequências especiais de centenas ou até milhares de pares do tipo adenosina, timina ou citosina e guanina, que oferecem as informações básicas para a produção de todas as proteínas que o corpo precisa produzir. Então vamos lá. Material genético é a informação genética que vem do papai e da mamãe. Quando eu tenho material genético duplicado e guardado e armazenado, vamos assim dizer, nós formamos o cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que um DNA duplicado e compactado. E, além do cromossomo, dentro desse DNA, como nós já vimos, existe uma parte que realmente tem uma informação importante para a produção de proteína e partes que não têm ainda nenhuma, nós não descobrimos qual é a sua real função. Depois nós temos outra parte que funciona para a produção de uma proteína específica e outra parte que não temos um significado. E assim sucessivamente. Então, a essas partes que o homem já descobriu a função, para que serve, qual é a proteína que ela vai indicar de como se formar, porque o DNA é como se fosse uma receita de bolo. Mas esse bolo vamos chamar de proteína. Então, o DNA contém várias mini receitas, é como se fosse um receituário, onde cada página teria uma produção de proteína. Então, essas páginas que seriam a receita de como faz uma proteína que eu vou chamar de gene, que é a parte funcional do material genético. E a posição que esse gene ocupa eu vou chamar de locus. Então, locus é aonde esse gene está no meu material genético. Aonde esse gene está, eu vou chamar que é a posição, que é o locus gênico. Então, locus gênico é a posição do gene no material genético. Quando esse material genético ele está duplicado e compactado, geralmente isso acontece na divisão celular. Eu vou chamar de cromossomo. Então, o melhor momento de visualizar um cromossomo é quando a célula está se dividindo, ela está pronta para se multiplicar, geralmente na metáfase de uma meiose, por exemplo, né? Ou metáfase de uma mitose. Então, nas fases de metáfase da divisão celular, é o melhor momento de visualizarmos os cromossomos. Então, cromossomo é o DNA duplicado e compactado. Gene é a parte funcional do meu DNA, é a receita que vai fazer uma proteína. Basicamente, nós temos cromossomos do tipo metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico, que é onde vai se fundir aos DNAs. Vamos dizer que esse DNA é uma parte e este é a sua cópia. No processo de divisão celular, um lado vem para uma célula, o outro vai para outra célula. Então, vamos dizer aqui que nós temos as cromátides irmãs. Então, uma cromátide vem para um lado, a outra cromátide vai para o outro. E lembrar que essas duas informações, elas são basicamente as mesmas. Aqui é um DNA, por exemplo, do papai, aqui é uma cópia do DNA do papai. Se esse aqui é um cromossomo da mamãe, nós temos de um lado o cromossomo da mamãe, do outro lado a cópia do cromossomo da mamãe. Uma vai para uma célula, a outra vai para outra célula. E assim sucessivamente. Então nós temos aqui para visualização, mais uma vez, do que é o cromossomo e o que vai ser o gene. Então, o material genético está dentro do núcleo. Quando esse material genético está duplicado e compactado, pronto para reprodução celular, ou seja, pronto para divisão celular, mitose ou meiose, eu vou chamar de cromossomo. Lembrar que cada cromossomo é formado por um conjunto de DNAs, sendo que um vem do papai, um vem da mamãe. E nesse DNA eu vou ter regiões que vão ter receitas para a produção de proteína, que eu vou chamar de gene.
e a posição que o gene ocupa no DNA eu vou chamar de locus gênico. Mais uma vez, a imagem. Então aqui nós temos aqui uma fita do papai e mamãe juntas. Quando eu vou duplicar isso daqui, eu vou chamar de cromossomo. Então aqui tem um DNA do papai e da mamãe, um DNA do papai e da mamãe, um vem para um lado, o outro vai para o outro. Então aqui nós temos o DNA do papai e mamãe, e aqui vai ter o DNA do papai e mamãe. As duas fitas são relativamente idênticas. E o que vem a ser gene alelo? Então, forma alternativa de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos. Os genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos e estão envolvidos na determinação de um mesmo caráter. Os genes alelos podem ou não determinar o mesmo aspecto. Um exemplo é que uma pessoa pode ter um gene que determina a cor dos olhos castanhos e outro gene que determina a cor do olho azul. Então vamos tentar entender essa definição. Gene já vimos que é a parte ativa do material genético. Genes alelos são aqueles genes que vieram do papai e da mamãe e que vão interferir numa mesma característica. Então nós temos, por exemplo, aqui, vamos imaginar aqui esse par de genes alelos. Então esse parzinho veio do papai, esse veio da mamãe. E vamos dizer que a característica que esse gene é responsável pela cor do olho. Então aqui nós temos, por exemplo, vamos dizer que o gene azão é olho castanho. E o gene azinho vai ser responsável pelo olho de cor azul. Então aqui eu tenho um indivíduo 1, aqui é outro indivíduo 2 e aqui é o outro indivíduo 3. Então aqui eu tenho 3 indivíduos diferentes. O indivíduo 1 vai apresentar os genes alelos, ou seja, do papai com azão e a mamãe com azão. Então tem a azão do papai, azão da mamãe. Esse indivíduo eu vou chamar de homozigoto, porque só tem uma informação para a cor do olho, que é azão-azão, que é a mesma informação. Logo, esse indivíduo teria que cor olho castanho. Azão, olho castanho, azão, olho castanho. Se eu olhar o indivíduo 2, ele é azão, azinho. Então ele tem informação genética para olho castanho e informação genética para olho azul. Portanto, ele é um indivíduo chamado heterozigoto. Hétero, diferente. Zigoto, vamos dizer, origem, formação. Então, diferentes origens, diferentes formações. Porque possui informações diferentes para a cor do olho. Esse indivíduo é azão e azinho. Então, ele tem diferentes informações. Heterozigoto. Dependendo da categoria que vamos colocar, se é dominante ou recessivo, codominante, dominância incompleta, ele vai ter cor de olhos diferentes, que vamos falar mais para frente. E nós temos, por exemplo, um indivíduo que pode ser azinho, ou seja, as duas informações genéticas para a cor de olho azul. Portanto, ele é um indivíduo tipo homozigoto azinho. Homozigoto porque tem a mesma informação genética. Este, sem sombra de dúvida, seria de olhos azuis. Nós teríamos um indivíduo de olho castanho, um indivíduo que ainda vamos discutir qual seria a cor de olho dele, e outro de olho azul. Então veja que o problema sempre está nos indivíduos do tipo heterozigoto, que contém informações diferentes. E lembrar mais uma vez que gene, portanto, é a unidade hereditária, ou seja, a informação das características do indivíduo. E locus gênico é a posição que esse gene ocupa no seu DNA. Mas nesse momento, os genes alelos, que é importante saber se é homozigoto, heterozigoto. Homozigoto, informações idênticas. Heterozigoto, informações diferentes. Mais uma vez, nós temos aqui genes alelos, que seria a representação de homozigoto, heterozigoto e homozigoto. Mesma informação ou diferente informação. Então, se eu tenho a mesma informação, olhos castanhos. Se eu considerar que o gene dominante é o azão, então, neste caso, esse indivíduo vai ter olhos castanhos também, mas observe que ele tem a
capacidade de transmitir informação de olhos azuis. Então, ele vai ser um indivíduo de olhos castanhos, mas com capacidade de gerar filhos com olhos azuis. E este outro exemplo, nós temos o indivíduo azinho, que é homozigoto e, portanto, ele teria os olhos de cor azuis. Lembrar da observação. Cada característica do ser vivo nós chamamos de fenótipo. Deve ser avaliada individualmente quanto ao seu genótipo. Ou seja, um ser vivo pode ser heterozigoto para uma determinada característica, mas homozigoto para uma outra característica. Como assim, professor? Aqui se refere à cor dos olhos. Vamos imaginar que tem aqui embaixo uma outra informação que seria, por exemplo, a cor de cabelo. Aqui ele pode ser azão e pode ser azinho. Então, ou seja, ele seria homozigoto para a cor de olho, porém heterozigoto para a cor de cabelo. Então, quando eu falar de homozigoto ou heterozigoto, eu tenho que me referir às características que eu estou estudando naquele momento. Uma outra característica que temos que definir sobre a genética é em relação aos tipos de cromossomos, sendo que nós temos os cromossomos sexuais e os cromossomos autossômicos. De forma geral, os cromossomos sexuais são aqueles relacionados diretamente com o gênero da espécie, com o sexo da espécie, e podem ser do tipo X e do tipo Y. Portanto, os indivíduos que forem XY são do tipo masculino, macho, enquanto que os indivíduos que apresentarem XX, femininos, fêmea. Nós temos 46 cromossomos. Desses 46, 2 são sexuais e 44 são do tipo autossômicos. Os cromossomos autossômicos, portanto, são aqueles que ocorrem tanto em homens quanto em mulheres e são responsáveis pelas características gerais da espécie. Então, em um cariótipo, nós vamos ter basicamente, em um cariótipo, entre aspas, normal, né, nós teremos 46 cromossomos, sendo que desses 46, 44 são autossômicos, responsáveis pelo funcionamento geral, padrão da espécie, e 2 do tipo sexual. Neste caso, nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y. Portanto, nós temos YX, XY, um cariótipo de um homem. Uma outra característica que temos que definir, né, o conceito, é o de genótipo e fenótipo. Genótipo é, portanto, a combinação genética, seria quais os genes que fazem parte do indivíduo. Enquanto que fenótipo está se referindo à manifestação desta característica. Lembrar que o genótipo é dado pela combinação de genes. Vamos chamar de Azinho, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Enquanto fenótipo é a característica manifestada. É a cor de pele, cor de olho, altura, tipo sanguíneo, enfim, o que eu observo realmente no indivíduo. Então, a constituição genética, genótipo. O que eu vejo do indivíduo, fenótipo. E lembrar que o fenótipo ele é uma influência, uma combinação do genótipo com o meio ambiente. Então, fenótipo é uma combinação, uma associação entre genótipo mais meio ambiente. Então, nós temos aqui, mais uma vez, a representação. Genótipo é os genes. Qual é a informação genética? Fenótipo é a característica manifestada pelo indivíduo. E nós temos também que lembrar das relações entre os genes alelos. Essas relações é como os genes alelos vão se combinar para formar o fenótipo. Então, genótipo é os genes, fenótipo as características, mas as características estão ligadas com as relações entre os genes alelos. Esta relação pode ser de dominância e recessividade, ou dominância completa,
pode ser do tipo dominância incompleta e ainda do tipo codominância. Vamos tentar entender nesta tabela. Então, nós temos aqui o genótipo dos indivíduos. Nós temos do outro lado da tabela os fenótipos, as características do indivíduo. E nós temos as relações entre os genes alelos. E é esta relação que nós temos que ficar atento. Se eu tenho aqui, por exemplo, aqui nessa tabela eu tenho 3 indivíduos. O indivíduo 1, o indivíduo 2 e o indivíduo 3. O indivíduo 1, ele apresenta o seu genótipo do tipo azão-azão. Se eu olhar a legenda, azão é cor preta. Vamos imaginar que eu estou estudando aqui um gato. Então esse gato vai ter a cor preta dos seus pelos. Homozigoto, sem problema. Aqui nós temos o terceiro indivíduo, onde esse terceiro indivíduo ele é do tipo azinho-azinho. Portanto, ele vai ter a cor branca dos seus pelos. Homozigoto, sem problema nenhum, cor branca. Agora vem o gato número 2. Imagina que ele tem o genótipo azão e o genótipo azinho. Portanto, ele tem a informação para pelo preto e para pelo branco. Qual vai ser a cor desse gato? Depende, né? Como ele é heterozigoto, é sempre o heterozigoto que é o problema para nós. Aí eu vou olhar qual é a relação do gene. O autor vai ter que me dizer qual é a relação. Se é uma relação de dominância e recessividade ou dominância completa, ele vai ser da cor preta, já que o gene A vai ser dominante em relação ao gene Azinho. Se a relação for de codominância, azão com azinho, o que é a relação de codominância? É quando os dois genes se manifestam por igual. Então, uma parte do pelo vai ser preta, que é o azão, e uma parte vai ser branca, que é o azinho. Portanto, vai ser um gato malhado. Mas, se for uma relação de dominância incompleta, ou seja, o gene azão, que é cor preta, com o gene azinho, que é cor branca, este gato teria a cor da sua pele do tipo marrom. Então, observe que a interação entre os genes alelos, elas vão ser muito importantes, pois essa interação é que vai definir o que vai ser o fenótipo do que eu estou estudando. E para finalizarmos a aula de hoje, falar sobre as variações cromossômicas. Cada ser vivo se caracteriza por um conjunto de cromossomos. Cada espécie tem um número específico de cromossomos, mas às vezes ocorrem irregularidades na divisão nuclear, ou podem acontecer acidentes, como os de radiação, durante a intérfase. E lembrar que intérfase é a fase em que a célula está trabalhando para o corpo. Então a célula ou trabalha para o organismo, intérfase, ou faz divisão celular, mitose e meiose. As variações cromossômicas podem incluir genomas inteiros, cromossomos isolados inteiros ou só partes de cromossomos. E essas variações podem ser de 2 tipos principais, ou alterações no número de cromossomos, que eu vou chamar de heteroploidia, ou alterações na estrutura dos cromossomos, ou podemos resumir como relações entre os genes alelos. Então, em relação às alterações do número de cromossomos, que é a heteroploidia, nós temos 2 tipos. A heteroploidia do tipo aneuploidia e a heteroploidia do tipo euploidia. Nós temos aneuploidia e euploidia. E em relação às alterações nas estruturas dos cromossomos, que seriam as relações entre os genes alelos, nós temos a epistasia. Então vamos falar sobre as alterações do número de cromossomos. Então, de forma objetiva, a aneuploidia ela ocorre quando eu tenho 1 ou 2 cromossomos a mais ou a menos. E quando eu tenho todos os cromossomos a mais ou a menos, eu tenho euploidia. Então são nomes difíceis para conceitos relativamente fáceis. Aneuploidia,
um ou dois cromossomos a mais ou a menos. Euploidia, todos os cromossomos a mais ou a menos. Então, se eu tenho como padrão 2Ns, numa euploidia eu teria 3N ou N. Aumentaria todos os genes. Enquanto a aneuploidia eu teria ou um cromossomo a mais ou a menos. Então, vamos olhar a aneuploidia primeiro. Então, a aneuploidia ela ocorre quando nós temos um cromossomo a mais ou a menos. Então, nós temos uma tabela aqui do lado mostrando as diferentes situações da espécie humana. No caso, nós teríamos aqui a nulissomia, que é quando eu tenho 2 cromossomos a menos, geralmente letal para a nossa espécie. O feto não desenvolve, sofre um aborto natural, o organismo da mulher sofre um aborto natural. Nós temos aqui várias síndromes, como a de Klinefelter, síndrome de Down, de Edwards. Então, um conjunto de síndromes onde vai acontecer ou acréscimo ou decréscimo de um ou mais cromossomo. Geralmente acontece acréscimo dos cromossomos. Aqui do lado nós temos, por exemplo, um cariótipo da síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, que é um cromossomo autossômico. E aqui embaixo nós temos, por exemplo, a representação de um cariótipo na síndrome de Klinefelter, que é no cromossomo sexual, quando eu tenho um cromossomo X a mais. Então nós temos a tabelinha explicando o que é o síndrome de Turner, Klinefelter, síndrome de Down, de Edwards e de Patau. Então esta seria a aneuploidia, um cromossomo a mais ou a menos em um cariótipo. A aneuploidia, também eu fiz aqui uma tabela para vocês, vou deixar aqui de lado rapidamente. Aquele que tiver uma curiosidade maior sobre quais são as características de cada síndrome, congele esta tela e faça a leitura. Em relação à euploidia, então nada mais é do que quando eu tenho todos os cromossomos a mais ou a menos, não só um ou dois, mas todos. Então, por exemplo, se eu tenho um padrão da espécie 2Ns, a euploidia é quando eu tenho células que apresentam 3N de material genético ou apenas N. Para comparar, lembrar que variações nem sempre são problemas. Às vezes a espécie naturalmente tem essa variação. Na espécie humana, por exemplo, o indivíduo padrão ele é 2N, que é 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Porém, o gameta reprodutor, que é o óvulo e o espermatozoide, eles são N, 23 cromossomos, para poder juntar e no final o indivíduo formado ficar com 46. Então nós temos uma euploidia natural no gameta. Se eu tiver uma variação agora para cima, né, uma euploidia maior, de 3N, então teria uma célula com 69 cromossomos. Seria inviável para a nossa espécie, então geralmente o indivíduo que nascesse com esse cariótipo, ele estaria fadado à morte, né? Então nós temos aqui um cariótipo, por exemplo, um indivíduo que nasceu com o cariótipo 3N, ou seja, um do papai e 2 da mamãe, ou um da mamãe e 2 do papai, ele estaria fadado ao aborto, né, ao aborto natural. Mas nós temos, por exemplo, espécies em que isto é normal, como a abelha. Então, na abelha, por exemplo, a fêmea rainha ela tem 2N, 32 cromossomos. A fêmea operária também é 2N, 32 cromossomos. Porém, né, na variação cromossômica, número 16 daria o zangão. Nesta imagem, podemos ver que a euploidia é comum nas abelhas. Então, a determinação de sexo em abelhas, haploides e células diploide. Então, a abelha rainha ela é 2N. Quando ela faz seu voo nupcial, ela tem o seu relacionamento com vários zangões, que a abelha rainha faz um voo nupcial sua vida inteira, então ela faz a cópula com o máximo de zangão possível e volta para sua colmeia e nunca mais sai de lá. Ela consegue armazenar no seu organismo os óvulos em um compartimento e os espermatozoides em outro compartimento. Quando ela faz a fecundação dos espermatozoides com o óvulo dela, ela vai gerar as abelhas operárias, que também são 2Ns. N dos óvulos dela e N dos óvulos do espermatozoide do zangão. Porém,
quando ela faz a maturação apenas do seu óvulo, sem juntar com o espermatozoide do zangão, então mesmo ela tendo o espermatozoide, ela não fecunda o óvulo dela, ela apenas faz a maturação desse óvulo. Vai dar origem ao zangão, que seria apenas N. Então o zangão, na verdade, só pega o genótipo da abelha rainha, enquanto que as operárias é uma mistura da abelha rainha com o zangão, que ela acabou se copulando. Então você veja que a abelha rainha, assim como as operárias, são 2N, enquanto o zangão ele é N. E a aneuploidia e a euploidia, elas geralmente ocorrem de um processo de meiose. Então a meiose, que é o processo da célula se formar os gametas. Então na produção dos gametas, às vezes pode ocorrer uma falha nesse processo, onde não ocorre a separação, por exemplo, na segunda fase do processo da meiose. Se fecundar este óvulo ou este espermatozoide, teria uma variação genética no indivíduo que seria fecundado com este óvulo ou espermatozoide. E pode ocorrer também na fase inicial da meiose. Não separou, vai formar óvulos ou espermatozoides agora de forma com variação. Se fecundar ou este, ou este, ou este, ou este, o indivíduo agora formado, ele teria uma variação no seu cariótipo, na sua genética, que poderia favorecê-lo ou não nas suas características. E para finalizar, a epistasia, que nada mais é do que uma condição em que um alelo de um gene bloqueia a expressão dos alelos dos outros genes. Relação de dominância e recessividade, por exemplo, é uma forma de tentarmos explicar a epistasia. Então, de forma bem geral e superficial, é como se fosse a relação, a interação entre os genes alelos. Se a relação de dominância e recessividade, de codominância, de dominância incompleta. E damos assim por encerrado a nossa aula de hoje. E esperamos vocês na nossa próxima aula. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!